Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham assim um belo dia. Boa lição, e hoje segunda-feira, 15 de junho de 2026, a lição 12 de hoje, ela tem como título Sem imposição, mas com poder. Meus amigos, jamais como cristãos nós devemos impor para as pessoas que elas aceitem a Jesus como o Salvador e Senhor de suas vidas e que elas aceitem a sua palavra. Porque a fé cristã, ela não é baseada em imposição, ela é baseada em amor, ela é baseada numa aceitação voluntária, onde o Espírito Santo trabalha no coração dessa pessoa e ela aceita ou não a Jesus. E Deus concedeu a todas as pessoas o livre-arbítrio, né, a decisão particular de cada um, permitindo que cada indivíduo reflita no caminho que eles desejam, ou a salvação ou a perdição, que é bem claro isso. Jesus não força a sua entrada na vida de ninguém, né? Tanto é que em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aqui é bem claro, aqui é um chamado que o Espírito Santo faz a cada pessoa para que ela possa sair dessa condição espiritual ruim em que ela se encontra e aceita Jesus como Salvador e Senhor. E Jesus, ele está do lado de fora, né, da porta do coração, e ele bate, né, várias vezes, insistindo para que as pessoas deem oportunidade para conhecer a sua palavra, que elas possam se salvar. E você, essa pessoa que realmente que Jesus está batendo a porta, ela tem que aproveitar enquanto a porta da graça está aberta, né? Porque nos momentos que antecedem a volta de Jesus, ela está aberta. Jesus chegou na segunda vinda, a porta se fecha. Então a pessoa tem que pedir realmente, abrir realmente essa oportunidade enquanto há perdão. E o que nós vemos aqui na lição de hoje, você já imaginou assim, perguntou como seria Jesus mantinha a sua disposição para trabalhar e curar, consolar, pregar e ensinar tanta gente dia após dia, ele fazendo isso, esse trabalho que Jesus tinha que fazer. Nós lemos que Jesus, ao ver aquela multidão, né, que acompanhava ele se compadeceu delas, porque ele viu que essas pessoas estavam aflitas, né, exaustas, como ovelhas perdidas que não têm pastor, que diz lá em Mateus 9,36. O amor e a compaixão de Jesus pela humanidade, ela é impulsionada através do seu ministério, e que ele, Jesus, procurava realmente levar essas pessoas ao arrependimento, né? Igualmente o amor de Deus que chega em nós deve constranger e nós sentimos o peso de conduzir pessoas a Ele, né? A responsabilidade que é de levar pessoas aos pés de Jesus, que diz lá em 2 Coríntios 5,14. E assim, meus amigos, você já olhou dentro desse mundo que nós vivemos, rostos assim anônimos, pessoas que nunca apareceram, né? E
e que estão assim no meio da multidão assim de pessoas assim que a gente vê em todos os lugares, né? E você pensa na vida eterna nessas pessoas, né? E daí você fica preocupado e se perguntando: e se elas conhecem Jesus? Será? Como elas serão? Como elas conhecerão Jesus? Você fica realmente com isso, né? Porque a gente mora assim em prédios, às vezes você vê assim rostos de pessoas que você nunca conversou com elas, você vê pessoas tristes, preocupadas, né? E que não conhecem Jesus. E ao perceber as necessidades assim, de um desconhecido, você já sentiu aquilo que só o poder de amor de Deus em você que pode realmente atuar ali? Você já notou isso? E esse amor nos leva a sentir a responsabilidade de nós guiarmos a vida dessas pessoas que estão assim, perdidas, levar até a Ele Jesus. E o profeta Jeremias, ele expressou muito bem ao dizer: mas eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, e como um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos, estou exausto de tanto contê-lo e não posso mais. Está lá em Jeremias 29. Acontece que quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, e que você tem a responsabilidade de levar esse evangelho para as demais pessoas, você sente isto que o profeta Jeremias sentiu, né? Você sente aquele fogo arder no coração, querendo passar essa mensagem para as outras pessoas. Às vezes você não sabe como, mas que você tem que fazer isso, né? E quando nós compartilhamos a nossa fé com as demais pessoas, jamais devemos tentar forçar alguém para aceitar Jesus como Salvador, ou aceitar a verdade bíblica que nós observamos, os estatutos e mandamentos. Nós temos que ter o devido cuidado para não forçar. E que a aceitação é a que vem espontânea, que essa pessoa peça um curso bíblico, que essa pessoa quer continuar a ter esse curso bíblico, e que essa pessoa está entusiasmada, quer saber mais. Tudo isso nós notamos quando damos estudos bíblicos. A imposição ela é contrária ao caráter divino. Deus não obrigou Adão e Eva a ficarem longe da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Deus não forçou pessoas a entrarem na arca, né, a serem salvas do dilúvio, está em Gênesis 7:1. Tanto é que as pessoas não foram, só foi a família de Noé. E ele não obrigou também a Israel a ser aquele povo fiel da aliança. Ele não obrigou a isso, jamais. Que está lá em Deuteronômio 4, versículo 29 e 31. Em vez disto, né, Jesus atendia todas as necessidades das pessoas, física, emocional e espiritual, que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 23 até 25. E ainda, Jesus, depois de ele atender as pessoas, ele ainda convidava essa pessoa: siga-me. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo ou aceitar a sua vontade. É um convite espontâneo que as pessoas aceitam ou não. Elas irão ou não irão. E ainda assim, nunca Deus desistiu das pessoas, sempre está insistindo, dando sempre uma nova oportunidade, que fala em Mateus 23, versículos 27. O que nós podemos ver aqui, meus amigos, minhas amigas, nessa lição de hoje, que a obra de conversão de uma pessoa, ela deve ser original, genuína, e ela só é feita pelo poder do Espírito Santo atuando nessa pessoa, onde ela tem uma convicção, e essa convicção é uma convicção particular de cada um, onde essa pessoa, pelo poder de Deus, passa a ter um estilo de vida diferente, ela é transformada, modificada no seu caráter e passa a ser uma nova criatura, passa a obedecer os estatutos e mandamentos de Deus, e ela faz isto por amor, né?
e tem uma comunhão diária com Cristo, fazendo um culto racional pela manhã, sendo batizada pelo poder do Espírito Santo a cada manhã, essa pessoa cada vez mais quer fazer coisas para a salvação das demais pessoas. E assim ela passa a copiar a conduta e o caráter de Jesus. E tudo porque houve um arrependimento sincero e que ela reconhece esse perdão que ela recebe de Deus e ela sabe da sua condição pecadora e sente a necessidade da graça de Cristo, onde ela é totalmente dependente do Criador do Universo. E somente através de Jesus alguém pode experimentar a salvação. Não existe outro meio de salvação, como algumas doutrinas pregam nos dias de hoje, que basta ser bom, que Deus é um só, mas não obedece aos estatutos e mandamentos, não aceita Jesus como Salvador. Então temos que ter esse cuidado nisso também. É preciso nascer de novo como uma nova criatura, como Jesus disse para Nicodemos, onde a experiência de salvação que atinge profundamente cada ser humano só vem de Deus pela atuação do Espírito Santo. E Jesus diz lá em João capítulo 3, versículos 3 até 5, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É um recado claro de Jesus. E o próprio Jesus disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6. A salvação é somente pela aceitação de Jesus como Salvador, Senhor das suas vidas. Ninguém será salvo por obras. As pessoas podem perfeitamente admirar as obras de Jesus, honrar as suas palavras, exaltar a paciência de Jesus, advogar a sua não violência. As pessoas podem observar e aclamar a determinação de Jesus, elogiar sua abnegação e até o último momento, até ficar sem palavras diante do seu cruel algoz, né? Não disse uma palavra e morreu na cruz para nos salvar. Muitos podem até estar prontos em aceitar Jesus hoje como um bom homem, que tentou endireitar as coisas, de infundir a justiça. É claro que tudo isto pode acontecer, mas essas pessoas, porém, se não aceitar a Jesus como Salvador e Senhor na sua vida, não aceitar Jesus como o Deus vivo que esteve entre nós, que Jesus é o mesmo que esteve na criação do universo, na criação do ser humano, que aparece lá em Gênesis capítulo 1 e Gênesis 2, onde a Trindade esteve reunida para a criação do universo, onde a Trindade criou Adão e Eva. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1,16, fala claro sobre isso, onde ele diz lá, pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, e sobre a terra as visíveis e as invisíveis. Está aqui bem claro, Paulo dizendo que Jesus é o Criador do universo. E se você não aceitar Jesus como Salvador e Senhor, não adianta de nada, porque Ele é a única forma de salvação e não há outro meio. E assim, nós somos transformados pelo Espírito Santo justamente para aceitar Jesus como Salvador. E nós devemos servi-lo da melhor forma nas nossas vidas, sem impor nada a ninguém, mas falar através do poder dos céus, que nos dá sabedoria, entendimento, para nós falarmos da sua palavra. E nosso testemunho, nós devemos imitar, sim, o caráter de Cristo e seguir as suas determinações, o seu exemplo, fazendo novos discípulos. Não faz parte da missão de Jesus obrigar a ninguém, a pessoas a aceitá-lo e recebê-lo. Satanás, sim, com seus anjos, que são movidos pelo espírito mau, é que buscam forçar e amedrontar as pessoas para que elas aceitem a ele. Devemos permitir que Deus nos faça de ser instrumentos
de uma obra realmente esclarecedora nesse mundo de proclamação da verdade. O mundo pode rejeitar a verdade, não aceitar os 10 mandamentos, mas isso não deve nos impedir de nós compartilharmos as boas novas com sabedoria em todos os lugares que nós tivermos de ir, nas redes sociais, no seu lar, no seu trabalho, em todos os lugares. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir o que nós vimos aqui hoje, que o Espírito de Deus possa inundar seu coração, dando-lhe realmente sabedoria. Se você não tem, peça essa sabedoria para entender essa verdade. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.